bem-vindos ao debate. É muito bom estar aqui para mais uma análise. Com certeza. Bom, imagina que você está perdido numa floresta densa, sabe, absurdamente escura. O pânico começa a tomar conta de você e, de repente, alguém te entrega um documento. Aham. Um cenário bem desesperador, né? Exato. E a grande questão da nossa discussão hoje é justamente sobre a natureza desse documento. Ele é um mapa topográfico com coordenadas exatas detalhando a sequência literal de passos que você deve dar para sair dali? Ou, por outro lado, ele seria, na verdade, um manual de sobrevivência psicológica, projetado primariamente para acalmar a sua mente, sabe? Para focar a sua atenção e evitar que você corra desesperadamente em direção ao abismo enquanto a tempestade não passa. É uma imagem perfeita para começarmos. E antes de mergulharmos nos argumentos, é importante frisar que o material que fundamenta a base da nossa análise de hoje inclui o Copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E isso nos dá um embasamento histórico muito rico para analisar 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Com certeza, o contexto histórico que a gente tem aqui é fascinante e, muito imediato. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma comunidade que estava, assim, profundamente perturbada. Aham. Eles viviam sob uma crença quase paralisante de que o dia do Senhor, aquele grande momento de retorno em justiça, já havia chegado. Há um nível de ansiedade palpável motivando cada linha que Paulo escreve. Pois é. E o que fundamenta a nossa discordância hoje é justamente como nós lemos a solução que ele oferece para essa crise. Eu, do meu lado, vou defender que este texto funciona primariamente como um roteiro cronológico rigoroso. Certo. É um mapa sequencial, sabe? Um mapa explícito de eventos literais do fim dos tempos, que estabelece pré-requisitos históricos absolutos que devem ocorrer antes do fim. Entendo. Bom, e do meu lado eu vou sustentar que nós precisamos ler esse capítulo fundamentalmente como uma estrutura teológica e pastoral. É um recurso simbólico muito poderoso, focado em alertar e confortar aquela comunidade sobre a corrupção espiritual que já estava em andamento. Ou seja, você foca mais no presente deles. Exatamente. Não é uma bola de cristal para adivinhação do futuro, mas sim uma lâncora para a crise do presente que eles estavam vivendo. Então vamos direto ao texto. Quando eu leio o capítulo 2, o que salta aos olhos imediatamente para mim é a precisão arquitetônica do argumento. Aham. Ele está construindo um fluxograma lógico. A linguagem é rigorosamente condicional, né? Ele diz de forma muito clara: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Sim, essa construção condicional é forte. Muito forte. Essa construção do grego, que nós traduzimos como não será assim sem que antes, ela simplesmente não deixa margem para interpretações soltas. Ele estabelece pré-requisitos que são fixos. Mas será que a intenção... Deixa eu só terminar a sequência, porque acho que isso ilustra bem. Primeiro nós temos uma rebelião ou apostasia global. Depois, a manifestação física de uma figura singular, que é o homem do pecado. Em seguida, a remoção daquilo que o detém e, por fim, a aniquilação dessa figura. Certo, você vê uma linha do tempo clara. Sim, ignorar isso como se fosse uma linguagem puramente simbólica ou, só pastoral, é ignorar a mecânica do texto. Ele exige uma leitura literal de eventos futuros distintos. O autor está basicamente dizendo à comunidade: olha, vocês não perderam um trem, porque a estação ainda nem foi construída. Eu enxergo isso por um ângulo, assim, completamente diferente. Se o objetivo de Paulo fosse simplesmente fornecer um calendário cósmico, ele teria parado de escrever logo após essa lista de eventos. Aham. Opera. O foco da lente muda drasticamente aqui. Mas isso não anula o que ele disse antes. Não anula, mas contextualiza. Esse mistério não está agendado para um futuro distante. Ele já está operando na rotina deles. Toda essa linguagem apocalíptica pesada que ele usa não serve para criar um quebra-cabeças escatológico para a gente tentar resolver milênios depois.
Então, para que serve toda essa especificidade? Serve para dar sentido à oposição espiritual severa e à perseguição política que aquela igreja específica já estava sofrendo no primeiro século, sabe? A intenção de todo o argumento culmina no imperativo que é incrivelmente prático: estai firmes e retém as tradições. Certo. Ou seja, o foco dele é forjar a resiliência moral no hoje e não ficar treinando decodificadores do amanhã. Olha, mas espera aí, deixa eu interromper para entender melhor esse seu raciocínio. Você enfatiza bastante o que já está operando, né? Essa atmosfera de injustiça e perseguição geral. Exatamente. Mas o texto faz uma distinção brutal, quase chocante mesmo, entre essa atmosfera geral e o evento hiperlocalizado que está por vir. O autor descreve o homem do pecado, o filho da perdição, e ele nos dá uma ação física de uma audácia impensável. Você fala da questão do templo? Sim, ele diz: se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É uma descrição tão visceral, sabe? Tão geográfica. Como alguém pode ler uma pessoa literalmente invadindo o templo e exigindo adoração divina e tratar isso, apenas como uma metáfora para um mal generalizado? Compreendo o seu ponto. A sua leitura pastoral tem um apelo emocional forte, claro, mas, francamente, ela esvazia o peso literal das palavras. Para mim, isso clama por um cumprimento histórico literal. Então, essa ideia de exigir um evento arquitetônico no futuro simplesmente não me convence. E eu acho que a gente precisa olhar para o contexto cultural deles para entender o porquê. Ok, vamos lá. Pense no trauma histórico recente daquela audiência. Apenas uns 10 ou 15 anos antes de Paulo escrever essa carta, o imperador romano Calígula tentou instalar uma estátua gigante dele mesmo no templo em Jerusalém. Sim, foi uma crise imensa. Uma crise diplomática e religiosa sem precedentes, né? A comunidade judaica e a cristã primitiva sabiam exatamente como a blasfêmia imperial se parecia. Então, quando Paulo usa a imagem de alguém se assentando no templo, ele está evocando essa memória cultural traumática e recente para criar um arquétipo. Um arquétipo. Isso é o arquétipo definitivo da rebelião humana. Ele pega algo que eles já conhecem e usa para descrever a natureza da corrupção espiritual. Mas assim, se é apenas a evocação de uma memória, tipo um arquétipo poético, como é que isso resolve o problema central da comunidade? A ansiedade paralisante deles era de que o dia do Senhor já tinha acontecido. O argumento de Paulo só funciona para desarmar o pânico se ele puder apontar para um evento de magnitude inegável e dizer: gente, vocês viram a repetição literal dessa profanação do templo acontecer de novo? Não. Então o fim não chegou. Eu entendo essa lógica, mas... Porque se for só um símbolo de rebeldia que, como você diz, já opera, os tessalonicenses poderiam muito bem virar e dizer: sim, a rebeldia já opera, o império nos persegue hoje, então o fim já deve ter começado. A lógica textual exige que seja um marcador inconfundível. Mas eu não diria que é apenas um símbolo num sentido vazio, sabe? A questão principal é o que a palavra templo significava para eles naquele exato momento de formação teológica. Paulo mesmo, em suas outras cartas, está num processo contínuo de reinterpretar o templo de Deus. Transformando a igreja no templo. Exatamente. Ele repetidamente chama a própria comunidade, a igreja, de templo habitado pelo Espírito. Portanto, o homem do pecado, assentando-se no templo de Deus, pode muito bem descrever a audácia da corrupção espiritual ou de uma falsa doutrina tentando usurpar o lugar da verdade dentro da própria comunidade de fé cristã. Interessante. Isso se alinha perfeitamente com o alerta inicial de que eles estavam sendo enganados, né? O ataque não era apenas um exército marchando em Jerusalém. O ataque já era interno, teológico, dentro do próprio templo deles. Olha, essa é uma ginástica teológica bem engenhosa. Transformar o templo de pedra na comunidade. Mas se você assume que essa invasão já está acontecendo internamente de forma contínua, você esbarra de frente no próximo grande bloco do texto. Qual bloco? A dinâmica da restrição. O famoso aquilo que o detém. Porque assim, se a corrupção é contínua e interna, por que a igreja e o mundo não colapsaram completamente ainda? Paulo responde isso introduzindo um freio.
E ele descreve isso com uma clareza cronológica inegável. Aham. Ele diz: somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. A mecânica de causa e efeito aqui é matemática. Temos o presente, onde a contenção ocorre, e um ponto futuro, muito bem delineado, onde essa contenção é removida. Servindo de gatilho. Exato, um gatilho absoluto para o próximo estágio histórico. Tem uma sequência descrita e sim, não nego, mas qual é a função dessa restrição no texto? Tem havido séculos de debates estéreos tentando identificar o que é esse restritor. Era o Império Romano impondo ordem legal? Era a pregação do Evangelho, o Espírito Santo? E ele diz que eles sabiam o que era. Pois é, ele diz, vós sabeis. Então eles sabiam, mas nós perdemos essa nota de rodapé histórica. Só que na minha leitura, o anonimato desse restritor hoje não importa. A função dele não é alimentar especulações futuras, a função é acalmar a ansiedade asfixiante do público primário. Como um tranquilizante. Sim, um tranquilizante teológico. A mensagem subjacente não é um cronograma de catástrofe, é uma garantia presente. Ele está dizendo, não entrem em pânico, o mal que vocês estão sofrendo agora não está descontrolado. Ao mencionar que algo detém o mal, Paulo está reforçando que a soberania divina tem as mãos firmes no leme da história hoje, na rotina difícil daquela semana. Tudo bem. Vamos testar essa ideia da função calmante com uma analogia da nossa vida real. Imagina a seguinte cena, tá? Você mora numa cidade localizada no fundo de um vale e logo acima de você há uma represa de concreto gigantesca. Ok, estou imaginando. Pense na restrição descrita no texto como essa represa que segura uma enchente letal de iniquidade. O fato de Paulo dizer até que do meio seja tirado não indica que o rompimento futuro dessa represa é um evento histórico inevitável e drástico? Aham. Porque se um restritor é retirado, a represa quebra, a água invade, a era muda. Eu até concordo que saber que a represa está lá traz um conforto temporário. Mas o aviso é sombrio, né? Quando o texto fala da remoção dela, não pode ser lido apenas como fiquem tranquilos. É um alerta forte. É um alerta de cataclismo. E os eventos que se seguem, a revelação do iníquo e a sua posterior destruição pelo sopro de Cristo, estão atados a esse rompimento por uma cadeia causal que é inquebrável. Olha, a sua analogia da represa é muito bem construída. Mas vamos tentar nos colocar na pele de quem mora lá embaixo no vale. Se você vive na sombra da represa e o chão já está tremendo hoje, saber exatamente como e quando o concreto vai estourar no século que vem não te ajuda em nada. Mas te previne. Mas o que salva a sua sanidade hoje é saber que a estrutura, que foi projetada por quem tem controle absoluto, está segurando o caos agora. É a agência de Deus na restrição que importa, não a mecânica exata do rompimento. Entendo o teu ponto de vista. E eu levo isso adiante, sabe? Olhando para como o texto lida com as consequências do mal desenfreado. Paulo não foca apenas em quem vence no final, mas ele se aprofunda muito na operação psicológica da mentira sobre as pessoas. O verdadeiro drama não é a engenharia da represa quebrando, é como as pessoas no vale decidem viver enquanto esperam. Mas aí que tá. Se a gente olhar para esse clímax do drama que você mencionou, a operação da mentira, é exatamente aí que a sua leitura puramente pastoral perde o fôlego diante da agência literal e ativa de Deus. Como assim? Esse é talvez o ponto mais teologicamente perturbador de todo o capítulo 2. Quando a represa rompe, o autor descreve a chegada do iníquo segundo a eficácia de Satanás, com sinais e prodígios de mentira. Até aí, compreensível, né? O inimigo engana. Sim, o engano padrão. Mas então Paulo dá um passo muito além. Ele afirma textualmente: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados. Preste atenção nesse verbo. Deus não apenas permite de forma passiva, ele enviará a operação do erro. É uma palavra de muito peso. Isso descreve um evento escatológico definitivo de julgamento ativo. É como se o próprio Deus, no fim dos tempos, fechasse as portas da percepção daqueles que perecem, selando o destino humano.
Como que isso se encaixa numa mera advertência sobre a rotina semanal? Não dá para negar que é uma declaração duríssima, sem a menor dúvida. Mas para entender esse envio da operação do erro, a gente tem que olhar imediatamente para o que o texto coloca como a raiz causal de tudo isso. Que seria a recusa deles. Exatamente. Por que essa confusão é enviada? O autor é cristalino no versículo anterior, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não é um raio cósmico e arbitrário que cai do céu no fim da história para fechar o jogo. A operação do erro é a culminação orgânica e inevitável de uma disposição interna que já está enraizada nessas pessoas. Eles, como diz o texto, tiveram prazer na iniquidade. Eu vejo isso não como um calendário fechando portas, mas como uma radiografia da tragédia humana, entende? Uma progressão moral. Isso. A advertência de Paulo é sobre escolhas morais progressivas. Quando você recusa consistentemente a verdade no agora, você inevitavelmente endurece seu próprio coração a ponto de acreditar na mentira amanhã. É a velha ideia de que o julgamento de Deus, muitas vezes, consiste em entregar as pessoas aos próprios desejos que elas já cultivam. Eu entendo perfeitamente o apelo dessa visão teológica, sabe? De ver o juízo como uma consequência natural das nossas escolhas. Mas, mesmo reconhecendo a responsabilidade humana, o texto ainda insiste em uma ratificação divina direta no futuro. Deus enviará. A ação é clara. Sim. A linguagem se move da rebeldia contínua humana para uma intervenção determinística definitiva. E isso, de novo, cimenta a minha tese principal de que nós estamos lidando com um roteiro rígido. Mas será que esse é o propósito? Pensa na sequência, o relógio histórico avança, o restritor é tirado, o iníquo age livremente, a humanidade rebelde é confirmada em sua cegueira por um ato direto de Deus e logo em seguida vem a aniquilação definitiva pelo esplendor da vinda do Senhor. É muito processual. É uma linha do tempo projetada para dar previsibilidade à igreja. Mas observe o movimento retórico e emocional que Paulo faz logo após pintar esse cenário quase apocalíptico de engano e destruição. Ele simplesmente quebra o clima completamente. Como ele quebra? Ele se vira da observação mundial do iníquo direto para aquela pequena e assustada comunidade lendo a carta e escreve: "Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor." É um contraste imediato. Ele não está dizendo graças a Deus que vocês decoraram a sequência dos eventos. Certo, ele volta para o encorajamento. Exato. E então chegamos à exortação final, que é o destino final de toda essa jornada argumentativa. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Todo esse aparato cósmico que a gente discutiu aqui, a restrição, a queda do iníquo, tudo isso deságua nesse simples chamado ao ancoramento presente. A genialidade pastoral de Paulo aqui é que ele pega o pânico de uma comunidade aterrorizada, com o desconhecido escatológico, e redireciona essa energia para a responsabilidade ética imediata. O propósito último dele é fortalecer o pulso deles para continuarem trabalhando hoje e não saciar uma curiosidade teológica sobre o futuro. Bom, acho que chegamos a um ponto de olhar para a arquitetura completa da nossa discussão, né? Da minha perspectiva, a integridade literária e lógica de 2 Tessalonicenses 2 depende inteiramente da precisão da sua estrutura sequencial. Entendo. A repetição insistente das condicionais, a nomeação de eventos que ainda não haviam acontecido, a grande apostasia, a manifestação do homem do pecado, a remoção do que o detém, apontam de forma incontestável para um mapa cronológico intencional. A intenção de Paulo, na minha leitura, é proteger o rebanho, fornecendo a eles inteligência factual, neutralizando a mentira de que o dia do Senhor já chegou, provando que as engrenagens finais ainda não tinham se movido. E da minha perspectiva, eu mantenho firme que ver esse texto como um manual cronológico do fim dos tempos é perder a floresta por focar demais nas árvores. Eu leio esse capítulo como um triunfo absoluto do cuidado pastoral. Usando a linguagem deles, né? Isso, usando a gramática do apocalipticismo judaico. Ao enfatizar que o mistério da injustiça já opera, ele valida a dor que eles sofrem diariamente,
Mas ao descrever que o mal tem uma coleira à restrição divina e que o pior iníquo será varrido pelo simples sopro de Cristo, ele corta o pânico existencial pela raiz. Ele quer que eles se levantem no dia seguinte, não olhando para o céu procurando sinais, mas firmes nas boas obras. O que nos leva a uma convergência que não podemos ignorar. Apesar das nossas discordâncias sobre a natureza da ferramenta, se é um calendário escatológico objetivo ou uma matriz simbólica de resiliência moral, ambos concordamos sobre o objetivo principal que o autor desejava alcançar. Com toda certeza. O alerta enfático, ninguém de maneira alguma vos engane, e a oração profunda de encerramento pedindo que Deus console os vossos corações, formam um perímetro defensivo ao redor daquelas pessoas. O alvo dele é proteger o intelecto e blindar a fé da igreja contra uma desestabilização completa. Sem dúvida nenhuma. E talvez a verdadeira riqueza de se debater e dissecar textos antigos como este seja justamente perceber que eles resistem a categorizações fáceis, sabe? A atenção que a gente expôs aqui hoje é incrivelmente produtiva. Muito. De um lado, a expectativa de uma justiça histórica literal, que você defendeu muito bem, e de outro, a demanda urgente por santificação e por não amar a mentira no presente. Ler a passagem mantendo esse duplo foco aprofunda imensamente nosso entendimento. E assim, nós voltamos àquela floresta escura da nossa primeira analogia. Estar perdido nas sombras da desinformação exige uma intervenção imediata. Talvez o documento que o apóstolo entregou contivesse as duas coisas fundamentais: as balizas seguras de que a história tem um fim definitivo sob o controle de um resgatador e as instruções práticas para sobreviver ao frio da noite e preservar a sanidade. Pois é, e a verdadeira questão que fica, então, não é apenas se o mapa descreve com precisão as tempestades do amanhã, mas quem você escolhe se tornar enquanto caminha por elas hoje. Uma provocação excelente para encerrarmos. Convidamos você que nos escuta a mergulhar nas entrelinhas de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leia por si mesmo. Pese os aspectos sequenciais literais contra o chamado pastoral imediato e forme sua própria conclusão sobre onde reside o coração desta passagem. Obrigado por acompanhar nossa análise, continuem lendo criticamente, continuem questionando e até o nosso próximo encontro.